Vamos falar sobre a corrida eleitoral de Maringá, então. Ano eleitoral e agora vai começar a aparecer notícia de política para tudo quanto é lado. E hoje saiu uma notícia no site do nosso colega Ângelo Rigon, que eu quero muito ouvir a opinião de vocês, para me disserem aqui e falarem para mim tudo. Eu tô até confundindo com o idiota, me deixa nervoso, meu Deus do céu, não deixa a gente falar. Dizer. Quero que vocês me digam, né, melhor dizendo, aqui vou reformular a palavra, o que vocês acham sobre isso. E eu vou trazer na íntegra aqui a notícia, até para a gente não falar que tá puxando a sardinha para um lado ou para o outro. E a notícia diz o seguinte: agora que tudo aponta para uma pré-candidatura firme no deputado estadual do Carmo, a Prefeitura de Maringá, inclusive com a vice definida que seria Sandra Regina Jacovós, aliados dos parlamentares insinuaram que ele tem um plano B e não se trata de candidatura do PP, onde o Ricardo tem o referido, né, mando aqui e assim por diante. O plano B seria ir com Escabora, que tem a simpatia de alguns poucos, diz a nota que é verdade e assim por diante. Se haveria recíproca, Escabora poderia apoiar do Carmo. Não se sabe, escreveu Ângelo Rigon. O vice já andou falando a interlocutores que está tudo certo para receber o apoio do União e do PL, embora os comandos desses dois partidos neguem isso. E há quem critique o fato de Escabora resumir o seu currículo como político, como ser vice do Ulisses a 2 mandatos, que não ajudaria ele. Bom, é isso que o Rigon trouxe hoje. Quero ouvir, começando por você, Edivaldo Magro. Eu duvido, Zé Bonfim, que você era um santo. Bom, eu vou começar dizendo que em política, cavalo voa e sobe escada. Então, nesse momento, ainda é tudo muito especulativo. O Rigon é um baita no jornalista, entende como poucos de política, mas há que se reconhecer que esse arranjo aí, acho um tanto improvável, mas repito o que eu falo na primeira frase, né? Tudo é possível em campanha política. E o que me surpreende ali, que para mim até então, a pré-campanha do Carmo estava consolidada. Agora que está consolidada, não sei ainda, tem muita água para passar sobre essa ponte. Nós estamos aí, né, entramos já no ano eleitoral, temos eleição daqui 10 meses, outubro. Então, daqui 10 meses a gente tem eleições, a pré-campanha já começou, né? Inclusive o próprio Rigon sempre lembra que o Ulisses, ao antecipar o apoio ao Escabora, antecipou também todo esse jogo, né? Então começou muito cedo a pré-campanha em Maringá e a gente entra agora no auge dessa pré-campanha, assim que fevereiro passar, carnaval, aí a gente vai começar a ver os movimentos mais consistentes em relação a essa pré-campanha. E desse balaio todo, quer dizer, desse caldo que está sendo fervido aí, vai sair aromas dos mais diferentes, né? Em relação à ideologia, à postura. Acho que nesse momento nós temos efetivamente 2 pré-candidatos efetivos, né? Que eu citaria o próprio do Carmo e o Escabora, que de fato estão numa pré-campanha, claro, sem desmerecer os demais candidatos, que também se insinuam pré-candidatos, mas estão longe de ter qualquer consistência. Lembrando que o próprio Silvio, apesar de dizer constantemente que não é candidato, tem comportamento de pré-candidato, percorre toda a cidade aí, numa suposta ideia de fazer um plano de governo pepista, quando, na verdade, a impressão que nos deixa é que ele também é pré-candidato a prefeito. Mas Escabora e do Carmo seria uma dupla interessante. Carlos Henrique, será que isso aqui não está cheirando mais, às vezes, a vontade de alguém que está perto desses políticos do que dos próprios políticos, né? De uma aliança entre eles ali? Eu usaria uma palavra, e aqui vou deixar bem claro que é a minha completa opinião como cidadão. O Edivaldo usou a palavra improvável, eu diria estranho. É estranho essa união, né? Essa união aqui. Acho que o cidadão talvez não interprete com bons olhos, mas essa é a minha opinião. Vale lembrar que todas essas últimas pesquisas aí informais, né, não registradas, elas colocavam sempre o Silvio, né, o do Carmo e o Escabora e também o Flávio, né? E eu imaginava que o Flávio sim poderia fazer essa composição com o Jacovós. Tanto para um quanto para o outro. Jacovós. Isso. O Flávio sim. E com relação ao Escabora, eu entendo que ele precisa de algo assim, chamado fator propulsor. Ele sozinho, eu acredito que ele
teria dificuldades, né? Então eu acho que ele vai precisar dar o braço para alguém também para impulsionar realmente. O louco, ele tem o Ulisses Maia, que é um fator propulsor maior que ele ele. faz meses aí, se levantando, andando pela cidade, tomando a frente da cidade em tudo. Então eu acho que ele mesmo já se impulsionou. Mas o que ele fez pela cidade? Eu não vi. Não tô falando que ele fez para a cidade, mas Só ele esteve andou à frente tipo, foi lá, lançou o Natal, aqui, abriu, ele tá em movimento, andando pela cidade. Professor Escabola tem minha simpatia enorme, o Edson, o famoso Edson. Regiane, já que você está falando, a palavra está contigo, vamos lá. Eu, do contrário do que foi dito aqui, não me surpreende em nada a união entre Escabola e do Carmo, eu até gosto. Eu gosto de ambos, gosto de todos os candidatos aí, mas os dois são muito legais, espero realmente que a cidade fique na mão desses 3 sugeridos que, na minha opinião, também ficam, Silvio, Escabola e do Carmo. É interessante. Eu acho que essa união aí, porque daí cria, sabe o que acontece? Vem o que o Edivaldo colocou aqui, né? É um com uma ideologia, com uma ideia, talvez essa junção de coisas que venham a acontecer favoreçam a modernização que vem, entende? Cada uma linha de pensamento diferente, é importante a gente ter, não segue... Isso foi chamado de frente ampla. É isso aí, um do PT e outro do Bolsonaro. É mais ou menos isso. Aí a gente pergunta. O PMDB é altamente ligado ao PT, historicamente. Então, assim, a gente se pensar, segundo essa perspectiva, nós teríamos. E, claro, a União Brasil hoje está se aproximando do governo federal, é outra história. Mas quando você pega no olhar extremamente frio, mas eu tô historicamente, falando de pessoas, você tem não isso. De partidos. Tô falando de pessoas não sigam partidária. Porque hoje é muito isso também. Por isso que troca, vai pra lá, vem pra cá. E vamos ver o que o eleitor vai pensar disso. Você vai ver que ele vai Mas gostar. isso tudo aqui, né, gente, quando a gente fala da composição, não seria para ser um vice do outro, seria um para apoiar o outro. É isso, né? Não, sim, seria um grupo. Nós estamos juntos e misturados. Eu acho muito difícil essa composição, mas volto a insistir. Mas o próprio Jacovós já falou que ele estava fechado com o do Carmo e que se não fosse o do Carmo, seria ele. Se não fosse ele, seria o do Carmo. Ele falou, inclusive, aqui, acho que nessa bancada, né? Ele tem falado e repete constantemente isso. Agora, mas eu acredito que cada vez mais na candidatura do Carmo, ele está fazendo corre para isso. É o candidato posicionado aí, tem aparecido nas pesquisas. E o Flávio Mantovani? O Flávio Mantovani precisa aparecer mais, né? Precisa. Hoje ele reapresentou o Proconildo. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Tem eleitores, né, Edivaldo? Então, 10 meses. Tem, o Flávio é um sujeito do bem, apesar de não ter apresentado a pesquisa da água até hoje. Mas é do bem. Muito bem. Olha, estão falando que seria interessante se o Marquesi, né, confirmasse e também... A gente não ouviu falar do Marquesi, né? Por enquanto, até agora? Não. Também não? Estão comentando aqui. Então tá bom. Acho que é cedo ainda, né? É meio cedo ainda. Janeiro. 10 meses. Pois em política não, viu? Não é cedo ainda, Edivaldo? Não é cedo. Eu acho que... Mas se o cara sai agora, começa a levar pedrada já. Mas faz parte do jogo. Você tem que apanhar agora para não apanhar lá na frente. Então você esvazia as bordoadas agora, o couro fica mais lanhado, mais grossão assim, meio tatuzão aí de estilo... Carlos Henrique Torres, ou um caga, como é que for, e aí você não tem problema. Lá na frente você já dilou, você já apanhou o suficiente. E é assim que é em política. Se bom, você gente, quiser mostrar ano eleitoral, né? Ano eleitoral, notícia de política surgindo para tudo quanto é lado.